Seguimos, olha, está em andamento aí a proposta do mandato de 8 anos para ministros do STF. Vamos lá. As discussões no Senado sobre a possibilidade de estabelecer um mandato para ministros do STF ganharam força com o início do ano legislativo. E o tema já tem um aval do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para ser analisado. Atualmente, quem é indicado para ocupar uma cadeira no STF tem mandato vitalício e só se aposenta de forma compulsória quando completa 75 anos. No entanto, uma proposta de emenda à Constituição formulada pelo senador Plínio Valério sugere que ministros do Supremo fiquem no cargo por apenas 8 anos, sem possibilidade de recondução. O senador Plínio Valério apresentou a PEC em 2019, contudo, foi arquivada no fim de 2022. A PEC de Valério, além de propor mandatos a ministros, sugere a fixação de um prazo para que o presidente da República indique membros para compor o STF. Aí, ó, tá aí uma pauta da direita que eu assino embaixo, concordo. Porque qual a razão, né, de um servidor público vitalício, um ministro vitalício? Eu não vejo sentido nisso. Não são melhores que ninguém, são autoridades, são juízes que devem julgar. Deu. E tem um teto, tem um limite, tem um prazo de trabalho e depois vai para casa descansar, cuidar dos netos, porque neto é a coisa mais linda do mundo. Começamos com você, Samuel. Olha só, pessoal, a vitalicidade do magistrado, ele não é uma vitória pessoal, e sim da sociedade. Imaginemos aqui forças, escusas, dando pressão para que o magistrado vote ou favorável ou contrário a determinada situação em face desse lapso temporal aí de 8 anos. Isso é uma aberração jurídica, é um projeto inócuo, chega a ser cômico, se não fosse trágico, porque imaginemos aqui um promotor de justiça que é pago para ser um verdadeiro sentinela, vigilante, atalaia. E aí chega um determinado governador de determinado estado, inconformado pela situação hipotética dele estar denunciando os desmandos e as loucuras de devaneio desse determinado político, e aí esse político usa da sua influência para poder retirar, cessear esse indivíduo. O magistrado da mesma forma. Então, assim, a garantia que o magistrado ele tem a vitaliciedade depois de passado 2 anos e só poderá perder a função após ser julgado, processado e ter obedecido o devido processo legal, é uma garantia da sociedade. Isso aí é uma coisa inócua, é uma daquelas aberrações jurídicas que qualquer pessoa no mundo civilizado que tem um pouco de informação, é claro, que a gente respeita aqui, ó, não vejo isso aqui como ataque pessoal não, tá, Cícero? Pelo amor de Deus. Não, mas... não, é porque depois vai vir uma réplica, papai, nos Estados Unidos, me fale um país sério do planeta, assim, uma pessoa séria mesmo, um país sério, um tribunal sério. A Inglaterra, a Finlândia, a Suécia, os Estados Unidos, não tem, pessoal. Então, é lógico que a gente tem um sentimento pessoal de achar que os ministros do STF estão acima do bem e do mal, mas o foro adequado para propor possível impeachment de ministro do STF é no Senado Federal. Aqui no estado de Rondônia nós temos 3 senadores. Eu acho que a gente tem que começar a utilizar os meios legais para frear, seja ele quem for. E aí cabe privativamente o Senado Federal frear. Agora, essa proposição, pessoal, o que vai acontecer aqui? Suponhamos que, hipoteticamente, seja aprovado na primeira e segunda votação no Senado Federal e na Câmara Federal. E seja sancionado pelo Lula. Ou o Lula não sancione e o Congresso derrube o veto. Qualquer um dos legitimados da Constituição podem interpor ação direta de inconstitucionalidade. E aí, o próprio STF vai fazer a análise do mérito. E aí, sabe o que os membros do STF vão julgar? E anote aí, viu? O ministro terrivelmente evangélico e o Nunes Marques vão votar pela inconstitucionalidade, ou seja, essa norma não vai ser recepcionada pela CRB/88. Então é uma coisa esdrúxula, inócua. Eu acho que a gente tem que canalizar a energia, à direita, à esquerda, ao centro, para combater os desmandos dos entes do Estado, aumentar o repasse para essas catástrofes públicas, porque o que foi deixado pelo governo passado foi R$ 25 mil
E graças a uma medida provisória se pôde aumentar o valor e contemplar essas pessoas. É para isso que o Senado serve, defender os interesses do Estado. Aqui em Rondônia, além de frear as eventuais malversação dos ministros da STF, que pode resultar até no impeachment, os senadores do nosso Estado têm que lutar pela transposição, porque com essa perda de receita que nós tivemos, o nosso Estado vai ser penalizado. Muito bem. Samuel, eu respeito a sua opinião, você tem a sua opinião. É porque eu que estou Não, eu entendo que toda organização pública, toda organização, associação pública, não pode ter alguém mandando a vida inteira. Não pode ter uma pessoa só decidindo. Na vida privada a gente já tem alguns exemplos aí, ó. A CBF é um exemplo disso. Olha, pesquisa aí no Google como é que foi a era João Avelange, Ricardo Teixeira na CBF. Olha o antro de corrupção, de escândalo. Então, mas vamos lá, você tem a sua opinião, eu respeito. Ricardo, sua vez. Veja bem, Cícero, a gente tem 3 poderes. É o legislativo, o executivo e o judiciário. Tanto o legislativo como o executivo, eles exercem cargos por um período, um prazo determinado, o que a gente chama de mandato eletivo. O governador, os chefes do executivo de 4 anos, senador 8 anos e os demais cargos 4 anos. Por que que somente um dos poderes não tem tempo de duração exercendo a função, o cargo? Então, o papel institucional e constitucional dos ministros do STF é guardar a Constituição Federal, é proteger a Constituição Federal, é evitar que essa Constituição, essa famigerada Constituição Federal, seja violada, seja vilipendiada. Então a gente não está vendo isso. Isso é um clamor, não é só do Congresso, é da população, por conta dessas aberrações jurídicas, decisões espúrias partidas por uma ala daquela corte, daquela nossa Suprema Corte. Então, eu sou favorável, mais do que estabelecer um mandato, um tempo de duração, acabar com a vitaliciedade, é o impeachment. Eu sou muito favorável. Infelizmente, a gente tem um Senado Federal que tem o dever constitucional de impeachment os ministros do STF, se acovardar. Eles não têm coragem sequer de colocar em pauta. Não é o presidente do Senado que vai decidir. Ele só precisa colocar em pauta e fazer com que seus pares votem se são favoráveis ou não. Ele não tem essa coragem de fazer. Então, hoje, a grande discussão é em cima disso. Por que que os ministros, por que se um chefe do executivo faz alguma coisa, ele sofre as penalidades da lei? Se algum deputado faz alguma coisa, sofre as penalidades da lei? Mas se um ministro faz alguma coisa, nada acontece com ele. Ele pode tudo. Então, eles se colocaram hoje numa situação de superioridade aos demais poderes e estão praticando. Aí o Samuel fala, não, mas eles estão cumprindo com o papel. Peraí. Tudo que diz respeito ao direito não é uma ciência exata. Então, quando a gente vê aí metade da corte votando de um jeito e a outra metade votando de outra forma, a gente percebe que eles mesmos têm divergência. Então, são seres humanos que podem falhar, e eles falham deliberadamente para prejudicar alguém. Arnaldo, sua vez. Eu só queria dizer para o doutor Ricardo que a vitalicidade não é só para os ministros supremos. Ela é para o Tribunal Superior de Justiça, ela é para o TCU, ela é para os TCEs. É uma gama de servidores que estão envolvidos em questiúnculas públicas, tá? E quem tem que serem preservados tanto na sua honestidade moral como no cargo que ele exerce. O fator dessas pessoas estarem ali não foi de graça. Houve um pensamento de uma grande maioria e pessoas muito inteligentes. Ninguém foi votado ali, não. Foi indicado. Foi questão política. Agora, se tu me falar que magistrado merece ter a vitaliciedade, eu concordo, porque eles estudaram, eles foram submetidos a inúmeras fases para poder chegar lá na magistratura. Agora, indicação política por militar no determinado partido e por fazer parte de um grupo político, aí eu já acho que isso não ajuda a democracia. Porque hoje a gente vê uma Suprema Corte com 9 indicações que foram feitas pela esquerda e apenas 2
feita pelo Bolsonaro. Então isso não é legal. Eu não acho que isso ajuda ou contribui para o Estado Democrático de Direito. Doutor Ricardo, esse pensamento do senhor eleva uma condição de prejuízo muito grande para a advocacia, porque do jeito que o senhor fala, o senhor é contra o quinto constitucional, que é o advogado que representa a sociedade, né? Então, aí eu vejo o seguinte, eu penso que, como o Samuel falou, quando a gente coloca um lápis temporal para um ministro, você abre a porta para a corrupção. Você botou um lápis temporal de 8 anos, você abre a porta para a corrupção. Os processos geralmente são morosos, não são julgados, e vai ter muito acerto, muita bagunça nisso. E, ademais, nenhum desses ministros, nenhum deles são vitalícios. O cara pode dar um derrame, estar vivo e ter que ser afastado por condições de saúde. O camarada pode ser afastado através do impeachment. O camarada pode renunciar. Tem uma série de fatores que diz que essa vitalicidade é apenas pro forma. Não obstante a isso, doutor Ricardo, ao aprovar uma lei esdrúxula desse deputado, a lei não age para prejudicar os que já estão lá. Seria apenas para os posteriores. E aí nós criaríamos uma ruptura na Constituição, que seria o desequilíbrio da isonomia. Então, quer dizer, uma coisa que é natimorto, é um imbecil que pensou uma coisa, colocou lá, você está entendendo? Quer se projetar no meio dos outros, mas não tem fundamento, não tem nada do que o cara está falando. Na suma, se nós formos falar, é um abestado. Zezinho, sua vez. Gente, eu gostaria muito que um dia, eu sei que não tem como não mencionar o comentário de Buiú e de Samuel. Vire ditador e bota a tua regra. Já me falaram que eu tenho uma grande virtude, suportar Buiú. É verdade. Mas eu amo Buiú. Quero dizer aqui ao telespectador que eu falo verdadeiramente. Buiú... audiência, pô. Não, eu amo Buiú. Não, aqui, ó. O cara te dá audiência, vem pra cá de graça, faz feijoada bacana. E tu ama o Buiú, tem que amar ele, pô. O cara que é um fenômeno. É um fenômeno da televisão. O Buiú é a maior revelação do jornalismo rondoniense. Mentira, né? O que está sendo beneficiado aqui é o Zezinho. Não, deixa ele defender o que quer. Não, eu só fico preocupado que se ama o Buiú. Eu não vou te dar as costas, mas nem. Gente, muito bem, deu certo? Ok. Tudo bem com os senhores aí, né? Então... Não tem jeito. Cícero fala, mencionou, eles jogam pedra. É isso. Mas eu vou jogar rosas para eles, porque eles merecem elogios. Mas vamos lá. O projeto, na verdade, a proposta é boa. É uma proposta seguinte, é igual o mandato de senador, eleito pelo povo, é 8 anos. Entenda? A proposta é maravilhosa. Agora a gente sabe que não vai prosperar no Senado, porque os senadores vão barrar. Nem o presidente da República, ele, na verdade, sanciona caso venha. Por quê? Porque lá atrás falaram, criticaram, Samuel mesmo batia do Supremo como ninguém. Só que hoje o Supremo é queridinho deles. Então, quando eles fazem o comentário, que eles não deixam completar, eles interrompem, eles fazem o comentário assim como torcedor. Hoje ele torce pelo STF. E é a Suprema Corte, nós temos que respeitar. Respeitar, embora tem muitas decisões que eu não concordo, a gente tem que respeitar. Agora, quando você vê uma proposta de um senador que é eleito legítimo, e Buiú vem desdenhar de alguém que tem o poder de apresentar, o senador está ali para apresentar uma proposta e por que não? Aí ele que, pelo amor de Deus, ele não tem mandato, não foi eleito pelo povo, e vem desclassificar, rebaixar o senador que teve a brilhante ideia. Agora, é brilhante ideia, Samuel. É porque você só faz comentário com aquilo que te agrada. Eu quero ver um dia, Samuel, com sua sabedoria, com sua inteligência, você fazer um comentário sem militância, sem tendência, sem ser torcedor. É porque todos os seus comentários têm viés político, tem viés de fla-flu, de torcida. Não é isso. Nós temos aqui uma audiência que quer ver
ver uma exposição sua... Zezinho, eu não vou vir aqui para falar o que tu quer que eu fale, não. Vou dar minha opinião. Vou falar para vocês aqui, ó. Vocês querem frear os eventuais abusos e arbitrariedade do STF? Peça para o Marcos Rogério, para o Samuel Araújo, para o Confúcio Moura e para o Jair Bagatli assinar a CPI do Lava Toga de novo. Reabre ela e vão investigar os ministros. Sim. Aí isso que é um foro adequado, esse problema de ficar com ataque pessoal, porque uma turma que propõe. Então é uma decisão política. Me fala um país sério do mundo. Nos Estados Unidos, o mandato do ministro lá da Suprema Corte é temporário? Isso é uma loucura, gente. Atacar aqui o quinto constitucional, né? A OAB manda a lista tríplice, o Ministério Público, outra rodada do Ministério Público. É para quê? Para que tenha várias análises diferentes por vários prismas. Porque o advogado vê de uma forma, que é do lado do oprimido, o Ministério Público está no lado da acusação, para também não deixar as coisas ficarem muito frouxas, e o magistrado colocado. Agora, e essa regra agora parece que começou a ter uma eventual corrupção no STF, somente agora, durante o governo Bolsonaro. E nos governos passados? As decisões que foram no contrário. Eu nunca, Zezinho, aqui para deixar claro, você, com todo respeito, você for ser verdade, eu nunca ataquei as instituições democráticas, não. Eu tô falando que você... Não, eu tô falando que você, seus comentários... Não, que eu apunhalava o STF, eu nunca fiz isso. Você fez crítica quando o Lula não foi liberado para ser candidato, você, com o juiz, todos vocês meteu o pau no Supremo. Não meti o pau, Você falava que era o Supremo acovardado. Não, eu disse, foi acovardado, tanto que depois voltou. Você falava que era o Supremo acovardado, agora você mudou de opinião. Isso aí eu não fico pedindo o impeachment do ministro do Alexandre de Moraes, de fulano. A semana passada, na entrevista que ele fez na CNN, perguntou, e sobre a questão daquela decisão do Supremo, Deus vai julgar os ministros. Então, Lula ainda tem ressentimento do STF, embora hoje ser ajudado pelo STF em várias coisas, ele já dá como é que se diz? Está todo mundo junto. Então, Samuel, eu fico feliz vou ficar feliz no dia que você vir aqui fazer um comentário sem ser torcedor. É engraçado, né, Cícero? Aqui, ó, só um perdão. O fala que não é torcedor, o cara mais torcedor aqui é tu. Por exemplo, que tu me recrimina falando da minha militância e não fala de terceiros. Você chega aqui no programa aqui e fica falando, olha, o STF é brilhante. Olha aqui, já imaginou aqui, pessoal, agora? Um deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia propor que o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia não possa ter vitaliciedade. Porque ele tem picuinha com fulano, beltrano e com ciclano. E aí ele quer colocar de 8 anos também por simetria. É muita loucura. Isso é coisa de quem não tem o que fazer, rapaz. Muito bem. Ô Samuel, só para antes de eu chamar o intervalo, só para que você saiba, eu acho que você sabe, mas eu vou te ajudar no seu remember aí. A Corte Americana, o juiz, ele só sai pela aposentadoria, que aposenta, ou por impedimento. E aí, no caso de um eventual impedimento, não tem todo esse protecionismo que existe aqui no nosso país. Convoca o suplente nesse caso? Bem, Cícero, falou. Não convoca. Tudo agora. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos supor que, hipoteticamente, o Cícero é um cara galanteador bonito, vai pro informal, quarta-feira, hoje é quarta-feira, e aí conhece, terça, amanhã o Cícero sai do programa, toma um banho em casa, bota um óleo milho, paca o rabão, passa um extrato. O top, aí pega lá no cartão de crédito dele lá de 15 mil, mais 2 mil no bolso, e vai pro informal. Lá no informal, uma ex-namorada ou ex-esposa de um magistrado, não, tem que contar isso aqui pro povo, porque você não quer entender o jogo. Se apaixona pelo Cícero, daí troca beijo e o cara... A gente tá falando dos ministros, do mandato, vem contar a história do Cícero, vamos falar na pauta, vamos enfrentar o mérito da questão que foi colocado. Aí vai falar de Cícero, vai falar, não, vamos falar... Ô, Ricardo, não vem de garfo de outra sopa, vem de colher, não vem de garfo. Tu é contra... Vem então aqui. Então, beleza, aqui. Olha aqui como vai cair por terra. Olha como vai cair por terra o argumento do Ricardo. Ricardo, tu foi indicado pela OAB na lista tríplice para ser desembargador. Tu vai ser contrário ou favorável? Me diz aí. Tu como advogado, reputação ilibada, ficha limpa, notório saber jurídico. Exatamente, aqui pelos motivos técnicos. E quem não é técnico no STF, Ricardo? Muito bem. Todo mundo tem um currículo melhor do que o meu e o teu no STF, para com isso. Olha,